A vida, grande parte das vezes, pode ser muito dura, ruim, nefasta. Há quem diga que viver é ir se acostumando com a tragédia. Naturalmente, uns têm mais sorte que outros e as pessoas têm diferentes formas de encarar os traumas. Alguns encontram formas eficazes de superação das dificuldades e outros nem tanto. Quase todos, porém, são marcados pelos dramas essenciais da existência humana. O mais expressivo desses dramas talvez seja a consciência de que vamos morrer. Mas não é o único. A morte de entes queridos nos faz muito mal. O fato de termos que nos esforçar para conseguir os meios de subsistência nosso e daqueles que dependem de nós, a incessante disputa que travamos uns com os outros nesse eterno jogo de competição que de certa forma é uma instância de guerra, a fugacidade das coisas e das situações que acarreta a transitoriedade de tudo de bom que experimentamos, a incerteza sobre o futuro, tudo isso são razões para que, ainda que de forma inconsciente, nossa presença no mundo, no tempo em que aqui estamos, se torne um verdadeiro suplício. Para conseguirmos tocar nossas vidas, costumamos lançar mão de diversos recursos que tornam menos pesaroso o nosso contato com a realidade. O esquecimento, por exemplo, é um elemento muito útil para que se superem os desgostos das experiências. Seria difícil um ser humano preservar a sua vida diante da memória presente de todas as situações difíceis porque já passou. Mais que isso, lembrar dos fatos e aspectos negativos do presente e do futuro também seria uma tormenta. Nós usamos nossa memória seletiva para nos preservar. Apesar de sempre sabermos de toda a fome e violência que assolam o mundo e da morte certa no futuro, procuramos esquecer dessas coisas e nos apegamos ao que há de bom para viver. A fuga e a negação da realidade também são mecanismos que usamos para nos preservar do sofrimento e para atravessarmos momentos de dor. Nesse sentido, usam-se drogas, por exemplo, para alterar nossa percepção sobre o mundo, na busca de uma alternativa ao enfrentamento da realidade dura. Ou usam-se mesmo outras coisas como se fossem drogas. De certa forma, a presença do outro costuma nos anestesiar do mundo. A TV, a arte em geral, o trabalho, os estudos, tudo pode ser usado para fugir da realidade, em busca de autopreservação. Manter a mente ocupada costuma nos ajudar a não pensar no que é a vida. Quando não se consegue fugir de uma situação ruim, pode-se usar ainda a negação da realidade e a criação de uma versão alternativa que atribua sentido ao sofrimento por que se passa, gerando a esperança de que tudo vai ficar bem. Quando esse processo não é seguido da adesão de outras pessoas a essa versão alternativa, costuma-se classificar isso como loucura, ou no mínimo uma visão fantasiosa. Quando muitas pessoas aderem, esse pensamento pode se tornar uma ideologia política, uma filosofia ou uma religião. Sim, criam-se religiões e grande parte das pessoas aderem a elas por um mecanismo de fuga da realidade. A religião é uma versão fantasiosa da realidade que busca atribuir sentido artificial ao sofrimento, prover uma explicação falsa de fenômenos do mundo para mascarar a crueza dos fatos com vistas ao conforto, e prometer um futuro feliz e ilusório para acalentar a esperança. O sentido artificial do sofrimento se dá, por exemplo, quando se justifica o sofrimento de alguém por conta de seus possíveis erros contra pessoas ou contra entes espirituais, ou por conta do erro de outras pessoas. Como quando se diz que uma catástrofe natural se dá por conta dos pecados de alguém ou de um grupo, como bruxas, como pessoas promíscuas ou pessoas que adoram outros deuses. Ou ainda pode-se dizer que uma criança sofre por conta de erros em vidas passadas ou pelos erros de seus pais, de seus avós, etc. Ou então pode-se dizer que o sofrimento acontece para que a pessoa se torne merecedora de algo bom que virá nesta vida ou após a morte. Desse jeito, a pessoa passa pelo sofrimento, mas se sente melhor porque adota a ideia de equiparação, de realização da justiça. As pessoas tomam a morte não como um fim, mas como a transição para um outro plano de existência. É muito mais legal pensar que somos seres eternos. É com certeza mais confortante do que encararmos a crueza da ideia desesperadora de que a morte é o nosso fim ou o fim dos nossos entes queridos. Nossa esperança é acalentada quando pensamos que, apesar do sofrimento atual, teremos uma recompensa no plano futuro, que as coisas serão melhores. E grande parte das vezes é a esperança que nos mantém vivos e nos faz continuar. Afora isso, as incertezas da vida
e a falta de garantia sobre se teremos como nos mantermos vivos num futuro próximo ou distante, nos provoca a carência da proteção dos pais. Quer dizer, as crianças costumam ser cuidadas pelos pais, que lhes provêm recurso e proteção contra os perigos e as mazelas. Cedo ou tarde se vai perceber que os pais também são limitados e que não vão poder oferecer sempre os provimentos e as proteções. Na maior parte das vezes, quando não morrem, vão se tornando eles mesmos dependentes da proteção e ajuda dos filhos. Então o ser humano se percebe jogado no mundo, tendo ele mesmo que lutar pelo seu sustento incerto e contra os perigos a si e aos seus. E é aí que a invenção de um pai maior, espiritual, que provê e protege, se mostra sedutora. E é quando se cria Deus. Isso também é uma visão da realidade mais legal do que aquela que se mostra aos nossos olhos. Serve para nos confortar e ajudar a suportar a existência. Agora vejamos, não defendemos aqui a ideia de que não devemos lançar mão dos recursos que nos ajudam a viver, ainda que fantasiosos, dos discursos que tornam melhor a nossa existência. Nem mesmo estamos postulando que uma visão racionalista e cientificista seja superior a outras visões de mundo que contem mais com outras faculdades mentais que não a racionalidade, como a emocionalidade, o senso estético, a imaginação. Se te faz melhor, não há por que não ver os fenômenos e os fatos com romantismo, com poesia, com imaginação, com a criatividade, com a arte, etc. Não precisamos ser matemáticos o tempo todo. O que pedimos é que, se você vai criar uma religião, que pelo menos crie uma que não sirva para excluir as pessoas, para discriminar, para subjugar, para justificar guerras, para controlar politicamente os outros, para explorar financeiramente os menos espertos, para escravizar, para disfarçar perversões e transtornos mentais, para favorecer seus interesses egoísticos, para se fazer melhor que os outros. Crie uma religião que favoreça a inclusão e a unidade, que atenda aos anseios individuais e coletivos e que ajude a sociedade a ser mais justa, que não perpetue estruturas opressoras, engessadas e se permita aproveitar a evolução ética, jurídica e política da humanidade, que de repente ajude as pessoas a lidarem melhor com o meio ambiente, com o uso dos recursos naturais, com outras formas de vida não humanas. Veja se consegue fazer com que essa religião crie mais soluções do que problemas, que faça bem para você sem fazer mal para ninguém. Aí a gente não vai nem precisar lembrar que ela foi inventada.